Tudo bem aí, pessoal? Vamos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre santidade. Vou fazer outros vídeos com esse tema também, porque é muito importante, né? Santidade é algo que nós devemos perseguir, nós devemos almejar santidade. É um assunto muito importante e nós vamos voltar nesse assunto aqui. Antes, eu peço a você que se inscreva aí no canal, compartilhe com os seus amigos. Quero agradecer também você que tem ouvido pelo podcast SolaFeed. Você encontra no Spotify, tem também um grupo no Telegram. Podcast SolaFeed, inscreva-se lá para ouvir as mensagens aí a qualquer hora do dia ou da noite. Inscreva-se lá, podcast SolaFeed. Então vamos falar sobre santidade, porque o verdadeiro cristão, aquele que realmente crê em Cristo, aquele que crê na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, essa pessoa busca por santidade, tá? É um caminho que nós devemos realmente almejar. Ser cristão, você sabe, meu amigo, que ser cristão não é de hoje, desde sempre. Ser cristão é andar na contramão da tendência. É remar contra a maré, né? O que é se dar bem para a maioria das pessoas, é justamente disso que o cristão deve correr. Né? Por exemplo, você tem lá uma chance de lesar a empresa onde você trabalha, dar lá um golpe lá, alguma coisa que nunca ninguém vai ficar sabendo, vai entrar um dinheirão no seu bolso, nunca ninguém vai ficar sabendo. O cristão corre desse tipo de coisa. Não faz. Não faz. Lá em Provérbios 15, você vê lá que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Né? E o cristão crê exatamente nesse tipo de coisa. Olha, se você já é convertido de verdade, talvez você tenha aí na sua memória coisas que antes te traziam satisfação e que hoje você corre. Tem ou não tem? Pensa aí. Sei lá, vícios, ou mesmo conversas, amizades, pensamentos, atitudes. Hoje esse tipo de coisa é um estorvo na sua vida. Você não tem mais alegria em certas coisas que antes te satisfaziam. É ou não é? Isso é bom, isso é ótimo. É sinal de que Deus tem trabalhado no seu coração para aquilo que é fundamental na vida do cristão, aquilo que é o principal, aquilo que é o alvo, é o sentido da vida de todo cristão, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso objetivo nessa vida, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Você vê lá em 1 Coríntios, Paulo fala isso, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, não é assim? Lá também diz para nós termos a mente de Cristo. Não é assim que está lá? O nosso objetivo aqui é nos tornarmos a cada dia semelhantes a Cristo. E olha só, não é novidade, não. Esse é o plano original de Deus. Abre lá na sua Bíblia, primeira página, tá? Primeira página da Bíblia, tá lá Deus lá com a Trindade dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é assim? E nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo conforme o Espírito Santo vai atuando em nossas vidas e conforme nós vamos nos aprofundando no conhecimento das Escrituras. É assim, eu estou estudando lá o Catecismo Puritano de Charles Spurgeon, e a terceira questão do Catecismo é a seguinte: qual é o principal ensinamento das Escrituras? O que as Escrituras ensinam principalmente? E a resposta é: as Escrituras ensinam principalmente que o homem
o que o homem deve crer acerca de Cristo e quais são os deveres que Deus requer do homem. Então, quer dizer, quando você estuda a Escritura, você toma conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E quando você realmente crê e põe isso em prática, você está no caminho da santidade. A gente não deve esquecer também que o pecado faz parte da natureza do ser humano. Eu falo isso, acho que todo vídeo eu falo isso. Né? O pecado faz parte da natureza do ser humano. Toda pessoa já nasce inclinada para o pecado, já nasce inclinada para fazer aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus. Né? Quem tem filho pequeno, quem tem convivência aí com criança sabe, não é verdade? Você precisa ensinar a criança a fazer birra? Não, né? Você precisa ensinar a criança a fazer malcriação, a ser egoísta, a não querer dividir o brinquedo com outra criança. Não, você não precisa ensinar nada disso. Já vem incluso, já vem no pacote, é original de fábrica. O ser humano já nasce inclinado para o pecado. É por isso que buscar santidade é remar contra a maré. Na verdade, isso só é possível para aqueles que estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Se não for isso, a pessoa nem pensa nisso aí. Não quer saber dessas coisas. E quem está debaixo da graça e da misericórdia de Deus? Quem? Os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Cristo. João 1,12 diz que todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. Os que receberam a Cristo, os que creem no seu nome. Esses puderam se tornar filhos de Deus. De acordo com a Escritura, todos são filhos de Deus? Não! O próprio Jesus diz aos incrédulos: vocês são filhos do diabo e por isso fazem a vontade dele. Está lá em João 8. Eu digo a verdade e vocês não acreditam. Quem é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis. Porque não sois de Deus. Está lá em João 8. Dá uma olhada lá, tá? Se você não tem a Bíblia aí, procura na internet, baixa um aplicativo aí. Leia lá João 8. São palavras duras, mas saíram da boca do próprio Jesus. Mas a todos quanto o receberam, a todos os que creem em Cristo, deu-lhes então a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Né? O incrédulo é filho do diabo, mas a todos quanto o receberam, a todos que creem no seu nome, esses são os filhos de Deus. Os que creem na Escritura, os que foram transformados de fato pela palavra, pelo Espírito de Deus. Esses são os que remam contra a maré e buscam por santidade. Do contrário, não. E veja bem, não são aqueles que são doutrinados pelo moralismo, pelo medo. O simples moralismo, por si só, não salva ninguém. Veja que Jesus chamou de filhos do diabo exatamente os maiores moralistas da sua época, que eram os fariseus. Não é?
Grandes moralistas da nossa época também têm aí despencado um por um em praça pública, todos os dias, né? Infelizmente. O que de fato deve ser anunciado é o evangelho, não é o moralismo. Tá? O que de fato deve ser anunciado é o evangelho, é a salvação através de Cristo. Isso vai gerar o desejo pela santidade. Não é o moralismo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a lista do que você pode e você não pode fazer. O que deve, de fato, ser anunciado é o Evangelho, é a salvação através de Cristo. E isso, né? Todo mundo entende isso, mas quando isso realmente desce para o coração, isso vai gerar um desejo por santidade. Já há 7 anos eu tenho um trabalho com a banda Big Graça, você sabe, você que me acompanha. A gente vai em casa de detenção, a gente vai na Cracolândia e tal. E a gente conhece um pessoal lá com todo tipo de depravação. Porque você sabe que é assim, né? Um abismo vai chamando o outro. Então a pessoa está lá na Cracolândia, por exemplo, por causa da droga. Né? Mas lá acaba se envolvendo em briga, acaba se envolvendo em roubo, em prostituição. Tudo gira em torno da droga, mas essas outras maldades da alma, esses outros pecados vão aparecendo também. E hoje, sinceramente, assim, eu olho essas pessoas e cada dia eu tenho mais convicção de que eu não sou melhor do que elas em nada. Não sou. O que fez e o que faz a diferença na minha vida é a graça e a misericórdia de Deus. E é isso que eu prego, é isso que deve ser pregado. Quando isso, pela graça e pela misericórdia de Deus, quando isso realmente entra no coração da pessoa, aí sim, isso vai se refletir na conduta, nas atitudes, nos pensamentos, na moralidade. E isso vai gerar bons frutos, isso vai gerar boas obras, isso vai gerar desejo por santidade. Perceba que é o contrário do que as religiões têm ensinado aí pra gente nos últimos 5.000 anos. Né? Você não é salvo pelas suas boas obras. Antes de tudo, você é salvo quando você ouve e crê no Evangelho. Isso está lá em Efésios 1:13. Né? Anota aí. Nesse momento em que você ouve e crê no Evangelho, você é salvo e é selado pelo Espírito Santo. Quando você ouve e crê. Esse é o selo do Espírito, não é outra coisa. Olha lá, Efésios 1:13, tá bom? Depois você comenta aqui. Depois disso, já salvos, conscientes do amor de Deus, conscientes da obra de Cristo e da miséria do nosso coração, aí sim, aí a nossa conduta é transformada dia a dia. E nós passamos a fazer a obra que agrada a Deus. E nós passamos então a buscar santidade. Olha, tem muita gente precisando ouvir isso aqui, tá? Ouvir essa mensagem. É uma mensagem de libertação. Então eu exorto você a compartilhar isso aqui, ou então você aprende e vai lá e fala com a sua própria voz, faça o seu próprio vídeo, mas não deixe de passar essa mensagem adiante. Tá bom? Deus seja conosco, que Deus nos capacite. E em breve eu vou trazer aqui outros conteúdos aqui com esse mesmo tema, santidade. Vamos em frente.